Fala, meus irmãos, tudo bem? E aí, como é que vai? Estamos aqui para a sexta lição, Hebreus 8 e 9. Hoje vamos estudar essa lição abençoada e o assunto da lição é Cristo, sacerdote e sacrifício perfeitos. E você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva nesse canal. Eu vou deixar o link da aula anterior aqui na descrição desse vídeo. Se você entrar no canal, você vai ver um playlist com todas as lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a sexta lição, que será estudada nesse domingo, mas nós já estamos publicando os vídeos desde a primeira lição. Beleza? Então pegue a sua revista e bora estudar. O texto áureo diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, verso 28. A verdade prática diz assim: Cristo é, ao mesmo tempo, nosso sacerdote compassivo e o sacrifício definitivo pela remissão dos nossos pecados. E agora vamos fazer a leitura bíblica, que é o capítulo 9, do verso 11 até o verso 28, que diz assim, ó: Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança, porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Assim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. É necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra
todos os anos no Santo dos Santos, com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Amém. Essa é a leitura bíblica da nossa lição. Eu vou colocar aqui na tela para você acompanhar a programação da nossa aula. Ela tem 3 tópicos principais, cada tópico tem 3 pontos para serem discutidos, e são esses. Primeiro tópico, o sacerdote. Segundo tópico, o tabernáculo. E o terceiro e último tópico, as liturgias e sacrifícios. É isso, vamos para a lição. Primeiro ponto do primeiro tópico diz assim: sacerdote celestial. Sacerdote celestial. Está baseado no primeiro versículo do capítulo 8, que diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Com a sua morte sacrificial, Jesus completou a sua obra expiatória na terra, que é o tabernáculo terreno. Com a sua ascensão, ele entrou na presença de Deus, o santuário celestial, e sentou-se à direita de Deus. O escritor de Hebreus diz: Jesus serve no santuário o verdadeiro tabernáculo construído por Deus e não pelo homem. Então aqui o comentarista da lição vai falar a respeito do sacerdote celestial. Jesus é o nosso sacerdote celestial. Usando a figura dos sacerdotes da primeira aliança, que serviam dos 25 até os 50 anos, e aí depois ficavam apenas auxiliando, mas prestando serviço mesmo, eles ficavam 25 anos. E depois que morriam, o serviço terminava, né? Outra pessoa assumia o sacerdócio e continuava ali os serviços de sacrifício e de intercessão pelo povo. Em contrapartida, Jesus ele é o nosso sacerdote celestial, porque ele serviu a Deus e se sacrificou por nós aqui na terra, no santuário, entre aspas, né, terreno, como ele fala aqui, no santuário material, e ainda continua a interceder por nós, a servir a Deus como intercessor na eternidade, na glória, no céu. O escritor aos Hebreus vai falar que ele está à direita de Deus na eternidade. Então, o nosso sacerdote, ele serviu a Deus tanto aqui na terra, como ainda o serve na eternidade, no céu. Por isso, ele é o nosso sacerdote celestial. O segundo ponto é mediador de uma melhor aliança. Mediador de uma melhor aliança. Diz assim, baseado no verso 6 do capítulo 8. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O primeiro concerto foi instituído por Moisés, o segundo concerto foi instituído por Jesus. E aqui ele vai fazer um comparativo entre a primeira e a segunda aliança. Eu vou ler aqui para você. O primeiro concerto contemplava a nação de Israel. O segundo concerto contempla todos. O primeiro concerto era limitado, o segundo concerto é ilimitado. O primeiro concerto era terreno, o segundo concerto é celestial. O primeiro concerto era temporal, o segundo concerto é eterno.
O antigo concerto envelheceu, a antiga aliança era restritiva, foi feita com Israel, o povo especial de Deus, e a nova aliança engloba todas as nações, todos os que creem em Jesus Cristo são sua propriedade particular. Glória a Deus. Então aqui ele vai explicar a respeito da abrangência da segunda aliança, que é a aliança feita pelo sangue de Cristo. Como ele explica aqui, a primeira aliança era restritiva apenas ao povo de Israel. Isso não impedia que os estrangeiros que quisessem se converter ao judaísmo, não restringia os estrangeiros de se converter ao judaísmo, de servir a Deus, não restringia. Mas era uma aliança apenas daquela nação específica. E a segunda aliança, engloba toda a humanidade. Todo aquele que crê, como diz aqui no final do comentário, todo aquele que crê passa a ser propriedade de Jesus em particular. E você já aceitou Jesus, já entregou a sua vida a Jesus, você já é propriedade de Jesus? Isso é muito importante, hein? Pode salvar a sua vida. Terceiro ponto, uma aliança perfeita. Verso 10 do capítulo 8 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as inscreverei, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Glórias a Deus. O comentário diz assim: o autor da epístola mostra a fraqueza da primeira aliança, não estava na mente nem escrita no coração das pessoas. Na primeira aliança, Moisés e Arão, juntamente com os sacerdotes levitas, tinham as tábuas da lei e ensinavam primeiramente através da tradição oral, falando, e posteriormente os escribas se encarregaram de copiar e preservar os pergaminhos sagrados, as escrituras. Mas a nova aliança, Deus promete colocar a sua lei em nosso entendimento e escrever em nosso coração. Então é isso. Essa parte aqui, ela é meio que profética. Por quê? Porque fala de um tempo futuro. Pega aqui um pedaço do milênio, onde as pessoas terão as suas mentes e os seus corações voltados inteiramente para Deus, né? Mas também pega a nossa geração, né? Pega nós que pertencemos à nova aliança. Por quê? Porque temos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele faz exatamente isso. Ele nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, de tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Isso não é uma apologia para você não estudar, não é uma apologia para você deixar de ler a Bíblia. Pelo contrário, você precisa ler e estudar a palavra de Deus todos os dias, meditar nas escrituras sagradas, mas isso explica que na nova aliança a qual nós pertencemos, nós temos o Espírito de Deus, que nos capacita, que nos auxilia, que nos revela aquilo que Deus quer nos ensinar através das escrituras. Beleza? Aqui encerramos então o primeiro tópico, o sacerdote, e agora nós vamos para o segundo tópico, que fala a respeito do tabernáculo, tá bom? Lembrando que a gente está fazendo um paralelo da primeira aliança com a segunda aliança, dos primeiros sacerdotes que serviam com o sacerdote celestial, sumo sacerdote celestial Jesus, e agora nós vamos falar a respeito do tabernáculo em um pequeno paralelo ali do antigo tabernáculo instituído terrenamente e o segundo tabernáculo que agora somos nós, né? Eu e você. Primeiro ponto aqui, o tabernáculo da velha aliança, que é o verso 1 do capítulo 9, diz assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu tabernáculo terrestre. Temos que admitir que Moisés foi um homem privilegiado, pois pôde contemplar o tabernáculo original durante o jejum de 40 dias. E Deus manda que ele construa um santuário terreno de acordo com o modelo que
que te mostrei no monte, está em Êxodo capítulo 25, verso 40. Marca lá na tua Bíblia para depois você estudar. Temos que admitir que Bezalel foi também um homem privilegiado, pois recebeu sabedoria divina para fazer o tabernáculo conforme o modelo que Moisés lhe apresentou. Apesar da manifestação da glória de Deus no tabernáculo, ele era apenas uma réplica do verdadeiro que foi visto por João na ilha de Patmos, Apocalipse capítulo 11, verso 19. Então aqui ele fala a respeito especificamente do tabernáculo. Moisés foi chamado por Deus para um momento particular, ele passou no monte 40 dias ali em jejum e oração, alcançou um nível de espiritualidade onde Deus revelou para ele, abriu os céus, mostrou a ele um tabernáculo celestial, o tabernáculo celestial. E juntamente com os acessórios e utensílios e todas as coisas, Deus mostrou para ele e disse: faça um igual lá na terra, aí onde você está. E então Moisés desceu do monte, trouxe na sua mente ali toda a revelação daquilo que Deus queria que ele fizesse. E a Bíblia diz aqui, uma coisa muito interessante, a Bíblia diz que esse cara chamado Bezalel, Moisés orou nele e Deus ungiu, derramou sobre ele uma unção ali de sabedoria e para que ele pudesse construir tudo aquilo que Moisés viu no céu. Então, olha só que coisa interessante, essa unção, né? Essa capacidade que Deus liberou sobre ele. Moisés falava: olha, você vai construir algo assim, assim e assim, e Bezalel ia lá e construía exatamente como Moisés tinha dito, exatamente como Moisés tinha visto no céu, e Bezalel construía algo sem antes nunca ter visto, apenas com a sabedoria e a unção que Deus derramou sobre ele, né? E isso está disponível para mim e para você. Segundo, móveis do tabernáculo. Segundo ponto aqui do segundo tópico. É o verso 2 até o verso 5. Diz assim: com efeito foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o lugar santo. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. As informações para a construção do tabernáculo e dos móveis do seu interior encontram-se principalmente nas passagens de Êxodo, capítulo 16, 25, 26 e 30. E também há uma repetição lá em Números, capítulo 17. Tá bom? E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essas áreas, tá? O terceiro ponto aqui é áreas restritas. É o verso 6 até o 10. Diz assim, ó: mas no segundo, que é o lugar santíssimo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. A descrição do tabernáculo e dos móveis do santuário, o autor passa a explicação por deveres dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Ele observa que os sacerdotes entravam regularmente na sala exterior para executarem seu ministério. No entanto, como os sacerdotes não podiam ir além do santo lugar, eles não tinham acesso a Deus. Esse privilégio era dado somente ao sumo sacerdote, como eu falei. Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, ainda assim observando as seguintes restrições. Ele deveria ir sozinho, apenas uma vez por ano e no dia da expiação, sempre portando sangue para oferecer primeiro como oferta pelos seus próprios pecados e de sua família, só depois disso aspergia sangue sobre o propiciatório como oferta pelos pecados do povo. E aqui eu vou ler o finalzinho do comentário. Somente o sumo sacerdote poderia fazer como representante do povo e dos sacerdotes uma vez por ano, que era o serviço de sacrifício para perdão dos pecados. Só o sumo sacerdote poderia entrar ali naquela área onde se chama Santo dos Santos. Isso aqui é muito interessante porque fala conosco aqui essa parte do comentário. Ele fala que o sumo sacerdote, uma vez por ano,
ele devia entrar nessa área restrita, Santo dos Santos. Não sem sangue, não sem antes fazer o sacrifício pelos seus próprios pecados, pelos pecados da sua família e depois pelos pecados do povo, tá bom? Então isso aqui é uma figura para nós hoje. Em Hebreus vai dizer que todos nós que pertencemos a Deus e que confessamos o nome de Jesus, nós somos sacerdotes do Senhor no nosso lar e aonde a gente estiver, tá bom? Então, essa é a importância de você e eu sermos homens santos diante de Deus. Então aqui essas são as áreas restritas e agora nós vamos falar um pouco da liturgia. Como funcionava ali os serviços, tá? É o terceiro tópico aqui. As liturgias e sacrifícios. O primeiro ponto é a lei dos ritos e sacrifícios. Capítulo 9, verso 1. A primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Comentário assim. A lei de Moisés era cerimonialista. Esses rituais estão prescritos no Pentateuco. Em especial no livro de Levítico, o Antigo Testamento ensina que as obrigações eram queimar incenso a cada manhã e a cada tarde, de manhã e no início da noite ali, né? O texto está em Êxodo capítulo 30, versos 7 e 8. Que mais? Supervisionar as lâmpadas do tabernáculo de noite até amanhã, porque não poderia apagar. Verso 21 do capítulo 27 de Êxodo, e substituiu os 12 pães da mesa a cada sábado. Levítico 24, verso 8 e 9. Em Hebreus 9 e 10, o escritor usa uma expressão que define bem essa liturgia: abluções, batismos ou lavagens. Existiam numerosas leis para lavagens, cílios, então aqui vai caracterizar todas as atribuições e como deveria ser executado ali o serviço. Para você entender isso, você precisaria ler todo o Levítico, para você compreender isso de forma mais detalhada, tá bom? Aqui ele vai só fazer um resumão e vai comentar um pouco. Mas vamos para o segundo ponto, que são os sacrifícios. Verso 7. Mas o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo. Bom, e aqui são, quantas são? 1, 2, 3, 4, 5 tipos de serviços que o sacerdote ali ele prestava. Eu vou ler aqui para você. Na antiga aliança, alguns sacrifícios eram repetidos diariamente, tá? Todos os dias. Outros eram realizados em dias específicos, dias especiais. Havia um calendário com essas datas marcadas para esses sacrifícios. Olha aí. E outros apenas uma vez por ano, aonde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Olha o que diz aqui. Todos esses sacrifícios apontavam para o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os sacrifícios podem ser categorizados como voluntários ou obrigatórios. Em resumo, são esses dois tipos que existem: os sacrifícios voluntários e os obrigatórios. Os voluntários são esses, ó: holocausto, que consistia na queima de um novilho ou de pássaro sem defeito, como expiação pelo pecado não intencional. O cara pecou não intencionalmente, ele podia levar lá um animal para ser animal perfeito para ser sacrificado como perdão do seu pecado não intencional. Esse aqui era voluntário. Segundo, oferta de manjares, oferta na qual o fruto do campo, as frutas ali da colheita eram oferecidas na forma de um bolo ou pão assado. O propósito era expressar sua gratidão em reconhecimento a Deus pela provisão. Então, ali era uma oferta dos frutos do trabalho, ele levava para ser sacrificado, uma oferta era voluntária, se chama oferta de manjares, era para expressar a gratidão. Eu agradeço a Deus por ter abençoado o meu trabalho, eu recolhi aqui os frutos, recolhi o trigo, fiz um bolo e aqui estou levando como sacrifício, como expressão da minha gratidão a Deus. E o terceiro tipo de sacrifício é sacrifício pacífico, que consistia em qualquer animal imaculado, tá? Sem defeito, ou vários grãos ou pães. Este era sacrifício de ação de graças e
comunhão, seguido por uma refeição compartilhada. Então, esse terceiro sacrifício, o cara trazia ali um animal, um novilho ou um bolo feito de trigo, uns frutos, e ali era sacrificado, e uma parte era separada para eles fazerem uma refeição como ação de graças, como uma celebração apenas por ter sido abençoado, por ser alguém abençoado por Deus. E esses eram os sacrifícios voluntários e agora são os obrigatórios. Obrigatórios, oferta pelo pecado, com o propósito de expiar o pecado e purificar da corrupção, de acordo com a condição econômica, poderia ser imolado um novilho, um bode, uma cabra ou uma pomba, tá? Ou 1/10 de efa de farinha, uma porção de farinha de trigo, poderia ser ali também ofertado pelo pecado. A pessoa pecou, não intencional, foi intencional, o cara pecou, mas ele poderia levar essa oferta ali e pedir perdão pelos seus pecados. Essa era uma oferta, era um sacrifício obrigatório. O primeiro foi esse. O segundo é oferta pela culpa, praticada como expiação por pecados não intencionais que exigiam reembolso à parte ofendida, seguida desse sacrifício de um novilho. Então, assim, esse aqui é o segundo sacrifício obrigatório. Por exemplo, eu lesei alguém, eu matei o boi de alguém, um acidente e tal. O que eu vou fazer? Eu vou restituir, vou pagar, vou dar um boi para o cara a qual eu lesei, e eu cometi um pecado, porque eu dei prejuízo a alguém. Então, como pedido de desculpa, eu vou reembolsar, vou restituir, e ainda vou lá com o sacerdote e vou oferecer um sacrifício como expiação da minha culpa. Não eu pratiquei, tá? Esse é o segundo tipo de sacrifício. O Antigo Testamento já mostrava que a verdadeira vontade de Deus não era se deleitar em sacrifícios. Vai dizer lá em 1 Samuel 15:22. Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Então, o que Deus quer? O que Deus exige de nós? A obediência, né? Ele quer a obediência de nós. Se você pecar e oferecer ali um sacrifício para Deus perdoar o seu pecado, Ele vai perdoar. Mas não seria muito melhor você não ter pecado? Não seria muito melhor você ser obediente e não ter que oferecer sacrifício para Deus perdoar pecados? Esse é o segundo ponto a respeito dos sacrifícios. E o terceiro é Cristo, sacerdote e sacrifício. É o verso 11 até o verso 28. Diz aqui, ó, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9, verso 12. Com sua morte, o Filho abriu o caminho para Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a cortina do templo se rasgou de cima a baixo, significando que a separação entre Deus e o homem havia terminado. O homem ganhou acesso a Deus. As últimas palavras de Jesus na cruz foram: está consumado. João, capítulo 19, verso de número 30. Esse último ponto fala a respeito do sacrifício que Jesus fez por nós. Existiam várias e diversas leis a respeito desses rituais de sacrifício, e Jesus veio para fazer um único sacrifício que engloba todos esses e tira o nosso pecado. Ele tira de nós esse pecado que nos afasta de Deus. E através de Jesus nós temos acesso a Deus. Essa é o resumo da lição de hoje. Havia sacerdotes, havia santuário, havia ambientes restritivos onde as pessoas comuns não poderiam entrar para poder falar com Deus. E Jesus veio, morreu por nós na cruz do Calvário, perdoou os nossos pecados e, através do seu sacrifício, nos deu acesso a Deus. E por causa dele, nós fomos salvos. Você é salvo por causa de Jesus. Então, o seu coração deve ser grato a Deus por isso, tá bom? Eu vou ler aqui a aplicação pessoal. Diz assim: vigie e guarde-se do pecado,
para que diariamente você possa se apresentar em oração ao sumo e eterno sacerdote como oferta agradável. Então aqui nós encerramos a lição, que você a cada dia possa ser alguém mais santo, alguém que busca mais a Deus, alguém que tem um coração voltado para Deus. Assim você vai poder ter acesso, assim você vai poder se apresentar a Jesus como alguém agradável. Porque o que ofende a Deus é o nosso pecado. E se você não peca, se você evita o pecado, você se torna agradável a Deus. Então, as bênçãos que Deus tem reservado para mim e para você, elas estão disponíveis para nós mediante a nossa obediência, tá bom? Deus, ele requer de nós obediência. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até a próxima aula.